Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal No Facilite Seu Dia. Você menina, você menino, sejam bem-vindos a mais um vídeo de hoje. Gente, hoje é uma segunda-feira e sabe aquela segunda-feira? Você olha pela janela assim, você fala assim, hoje é o dia que eu vou ficar na sessão da tarde, hoje é o dia que eu não vou fazer nada, absolutamente nada da minha vida, porque olha, vou falar pra vocês. O final de semana agora que passou, quem assistiu os vídeos anteriores viram que a gente tava na casa da Andrea, né? Até fez um friozinho assim, meio estranho, mas aí, gente, hoje, segunda-feira, dia 18 de agosto. Acabei de acordar, agora são 9h30. Acordei umas 9 horas. Fui dar uma olhada na janela agora. Meu, o tempo tá fechado aqui em São Paulo. Um frio, mas um frio. Tô aqui só de camisa porque meu apartamento, esse horário assim, é meio que quentinho. Mas tá um frio aqui em São Paulo. E aí eu decidi hoje abrir essa câmera aqui pra gente poder bater um papo. E aí também me deu uma vontade, já dar um spoiler aqui pra vocês. Me deu uma vontade de fazer aquele pão quentinho de leite na máquina que eu tenho, na máquina de fazer pão. Que eu sei que tem muita gente que tem essa máquina, comprou e nunca fez, ou tem a máquina, fez uma vez e nunca mais fez e tá lá só de enfeite. Então hoje eu também vou fazer um pão gostosinho e vou fazer, ó, uma receita que eu não vou falar pra vocês, vou deixar só pro final do vídeo, então acompanhe o vídeo todinho hoje, num jantar de algo que o Caio já vem me pedindo, ó, faz tempo. E eu vou fazer aqui no canal hoje também. E claro, vamos fofocar muito, porque a gente tem muita coisa pra debater, conversar e hablar, né? Então, ó, chega de papo, bora pro vídeo de hoje que eu tenho certeza que vocês vão amar. Eu sei que tem muita gente aí que quando acorda, a primeira coisa que faz é molhar o cabelo, escovar o dente e tomar aquele seu cafezinho, porque senão o dia não começa, né? No meu caso, gente, assim, eu não sou muito do café da manhã, né? Mas o meu caso é assim, se eu não arrumar a minha cama, o dia pra mim não começa. Vocês também são assim? Vocês precisam organizar a cama de vocês, porque senão parece que a vida de vocês inteira tá uma bagunça? Pra mim é assim. Nossa, gente, que frio que tá fazendo. Olha, pra quem não mora aqui em São Paulo, quando a gente fala assim, nossa, tá muito frio, eu sempre recebo muitas mensagens aqui no YouTube, né? E também lá no Instagram, de pessoas falando assim, nossa, você fala que tá frio aí em São Paulo, aí eu olho a temperatura, né? A previsão do tempo no celular e vejo que aí tá 10 graus, 11 graus, 12 graus, e aqui na minha cidade tá 5, 4, -1, principalmente lá no sul, né? E aí fala assim, ah, você é fraco pro frio. Não é, gente. Sabe o que que é? Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu sou uma pessoa que eu não sou do calor. Eu não gosto do calor. Não é que eu não gosto, calma. Eu gosto do calor. Mas, entre aquele calor de 40 graus, eu prefiro o frio de 5, que é o que faz aqui em São Paulo. Por quê? Porque o calor, gente, principalmente quem mora em apartamento vai concordar comigo, provavelmente. Aqui em casa eu não tenho um ar-condicionado. Quer dizer, tenho meu ar-condicionado portátil, mas eu não uso ele sempre. Eu só uso mesmo para dormir quando aqueles dias de calor terrível. Então aqui o meu apartamento, ele faz muito calor, principalmente porque ele é todo de paredes estruturais. Então isso faz com que ele esquente muito, vira uma caixa quente, sabe? E quando tá frio, a mesma coisa. Só que aqui é meio que estranho, sabe, esse meu apartamento aqui, pelas paredes estruturais. Por exemplo, ontem não estava tão frio, hoje já está frio. Só que a minha casa, ela tá meio que tá com isolamento dos dias que fez calor, sabe? Ela tá quentinha. Se eu abrir a janela toda da minha casa, vai esfriar demais. Então hoje tá muito frio lá fora e aqui dentro não tá tão frio. Daí esse frio vai ficar uns 3, 4 dias pra frente. Quando começar a esquentar, o sol tal, tiver mais quentinho, aqui dentro de casa começa a ficar um gelo. E aí eu preciso abrir todas as janelas para o vapor quente lá de fora entrar dentro de casa para começar a esquentar novamente. Então é mais ou menos assim que funciona. Então aqui, quando faz calor, gente, faz muito calor. E quando tá muito calor, você ou precisa ligar o ar-condicionado, ou você precisa ligar o ventilador, não é verdade?
ou tomar vários banhos por dia, usar uma roupa leve, para você tentar amenizar o seu calor. Agora, quando você tá em dias frios, né, com frio, você põe ali uma calça de moletom, um meião no pé, uma blusa, pronto, acabou o frio. Então, e também, dormir com calor ninguém merece, né? E já dormir com frio, você joga ali um edredom, né? Põe aquela meinha no pé que eu falei pra vocês. Então acaba sendo uma delicinha, né? Dormir com frio. Então por isso que eu acabo preferindo o frio do que aquele calorzão. Mas sei que tem gente aqui que ama o calor, que é o caso da Andréia, por exemplo, né? A Andréia fala assim, Leandro, não vejo a hora de acabar esse calor aqui em São Paulo, porque esse frio é muito ruim. E assim, o calor daqui de São Paulo também, gente, é meio diferente, sabe? Do calor do Nordeste. Como o frio aqui também é diferente para quem mora na região do Sul. Aqui Sudeste é tudo muito no extremo. E a gente não tá muito acostumado nem com o calor do Nordeste, igual a minha sobrinha. A minha sobrinha, ela tá numa cidadezinha, não lembro o nome da cidadezinha, mas ela tá a 3 horas de... Como que chama a cidadezinha que ela foi? Juazeiro do Norte. Ela tá a 3 horas da cidade de Juazeiro do Norte. E lá ela me mandou uma mensagem falando assim, Lê, aqui não tem nem água quente no chuveiro de tão calor que faz. Lá tá fazendo tipo 40 graus e a gente tá no inverno. Então você imagina o calor que é lá. Isso porque lá é inverno. Só que aqui em São Paulo, o que que acontece? Geralmente esses lugares que fazem muito calor, ou tem um rio, né? Ou tem praia. Aí você acaba tendo aquela... É calor, mas é aquela maresia. Enfim, aqui em São Paulo, o que a gente tem é poluição. Então quando faz muito calor, acaba todo mundo, ou uma boa parte da população aqui em São Paulo, ficando doente. Aí dá problema respiratório, aí começa a surgir um monte de doença, porque não chove e às vezes está muito calor. Quando faz frio, por exemplo, como a gente não está acostumado nesse friozão, né, do sul, a gente não tem roupas, entre aspas, né, roupas adequadas para poder aguentar o frio. Porque muita gente acha que, tá muito frio, vou colocar uma blusa de moletom, ou então um cardigan daqueles de lã, que tá tudo certo e vai passar o meu frio. E não vai, né, gente? Porque essas roupas, na verdade, não é pra roupas de frio extremo. Que é, pelo menos, o que tá fazendo por esses dias aí. Tem lugares do sul que tá nevando, né? É uma coisa muito louca. Aqui em São Paulo a gente sofre um pouquinho com o tempo por causa disso. E tem épocas do ano aqui em São Paulo que a gente enfrenta todas as previsões do tempo, ou então, assim, todos os climas, tudo num dia só. A gente costuma dizer que tem dias da semana, assim, que você sai com frio da sua casa de manhãzinha, aí chove, aí faz calor novamente, ou melhor, faz frio de manhã, aí faz aquele calor, aí chove e à noite faz frio. Então, assim, você tem todos os climas em um único dia. Então você tem que sair com, como chama? Guarda-chuva, você tem que sair com blusa, você tem que sair com uma roupa fresquinha, com seu squeeze com água, porque você vai sofrer na rua. Minha cama já tá organizadinha, bora lá pro outro cômodo. E aí hoje, até o Groover tá com preguicinha. Hoje ele levantou da cama, já começou a se tremer todo, sabe? Aí eu já pus uma roupinha nele. Ele não gosta muito de roupinha, mas nesses dias que tá muito frio, ele curte. Até ele curte uma roupinha. Aí ele não quis ir nem pra casinha dele. Peguei a cobertinha, joguei aqui em cima pra ele poder ficar. Hoje eu não vou limpar a casa, porque a casa ela tá limpa e organizada, porque eu fui pra Andréia na sexta-feira e na própria sexta-feira mesmo eu já dei uma organizada aqui na casa, porque eu não sei se vocês são assim. Até deixa no comentário que eu quero saber, porque o que acontece? Todas as vezes que eu vou viajar ou que eu vou ficar tipo um final de semana fora, enfim, que eu vou pra algum lugar, eu gosto sempre de deixar minha casa limpa e organizada. Por quê? Geralmente quando a gente chega de viagem ou chega de um passeio, a gente chega cansado, não é verdade? E aí
você chega já cansado e você vê a sua casa toda revirada, aquela bagunça, você fala assim, meu Deus, olha ainda o que eu tenho que arrumar, o que eu tenho que fazer. E pra mim é tão gratificante, sabe, quando você abre a porta da sua casa, você chega e a sua casa tá toda arrumada, toda organizada, toda cheirosa, igual ontem. Ontem eu cheguei, por mais que a gente fique lá na casa da Andréia e é super aconchegante e é gostoso, você fica, né, 3, 4, 5 dias na casa de uma outra pessoa, não é sua casa, né? Então, e você também acaba saindo, passeando, dormindo tarde, você quer assistir filme, fazer as coisas, e aí você meio que cansa, né? Você fica meio cansado. E aí, quando você chega na sua casa, assim, eu abri a porta e falei assim, nossa, como minha casa tá limpa, tá organizada, ela tá toda cheirosinha. Ontem eu falei pro Caio, falei assim, Caio, só tira as roupas da mala, que eu já vou pôr pra lavar, e aí a gente já senta aqui no sofá, era domingão ontem, né? A gente já senta aqui no sofá e aproveita o finalzinho, porque o Caio levanta muito cedo pra ir trabalhar. O Caio levanta por volta das 5, 5:30 da manhã. Não só para ir trabalhar, porque o Caio faz academia de manhã, né? Ele sai de casa, vai pra academia, da academia ele toma banho, e daí da academia ele vai pro trabalho, porque antes ele fazia academia à noite, pra não chegar tão tarde em casa, ele tá fazendo agora de manhã, porque ele sai do serviço e já vem direto pra casa. E aí a gente ontem aproveitou, ficou de boa em casa, a gente acabou assistindo Wandinha, que a gente gosta bastante. E outra coisa que eu queria pedir pra vocês, eu queria muito que vocês me indicassem aqui no comentário alguma série que vocês estão assistindo, que vocês estão adorando. Deixa aqui no comentário como indicação pra eu começar a assistir também, porque eu e o Caio a gente tá nessa pegada de série agora. Só que eu gosto de série, gente, meio que me envolve, assim, sabe? No sentido de suspense. Terror nem tanto, mas algo assim de suspense, algo que você precisa pensar. E quando acaba, assim, sabe, um episódio, você fica, meu Deus, uma já assistiu o outro, porque eu quero saber como que vai terminar essa história. Eu gosto mais ou menos assim. Então deixa no comentário, me indica aí uma série. Pode ser da Netflix, pode ser da Amazon Prime também, que a gente tem aqui em casa, pra gente poder começar a assistir também. Deixa aqui no comentário. E também, aproveitando já que a gente tá nesse papo de comentário, deixa seu like, deixa seu joinha aí nesse vídeo, porque é muito importante pra gente, né? Eu vou pedir aí pra vocês, nesse vídeo, pelo menos 1000 likes. Pode ser? Me ajuda nessa? Porque, ó, toda vez que você dá um like, o YouTube entende que vocês estão gostando desse vídeo. E aí faz com que esse vídeo seja transmitido para outras pessoas. Então, uma forma de vocês ajudarem o canal não é só assistir o vídeo até o final. É também dar o seu like, porque isso acaba engajando o vídeo. E também deixa seu comentário, compartilhe o vídeo, porque isso é muito importante. E aí, gente, ontem me deu uma vontade, na hora que a gente estava assistindo as nossas séries, a série da Wandinha, que eu tô agora já no... Vai começar a segunda temporada agora, né? E aí eu falei, ai, Caio, tô com uma vontade de comer arroz doce. Aí ontem o Caio falou assim, meu, mas tem as coisas pra fazer aí? Porque eu gosto de fazer arroz doce com leite condensado e leite em pó. Aí o Caio falou, daí eu falei pro Caio, falei assim, Caio, não tem nem leite condensado e nem leite em pó. E aí e domingo, né, tá praticamente tudo fechado. Aí tem um mercadinho aqui perto de casa não, aqui dentro do condomínio, que um leite condensado custa R$12, 10, 9. E o leite em pó não preciso nem falar, né? Mas, como era a única coisa aberta e eu tava assim meio que morrendo de vontade de comer um arroz doce, o Caio foi lá, comprou e eu fiz um arroz doce delícia. Nossa, meu arroz doce ficou tão cremoso, gente. Ontem eu comi com o Caio uns 2, 3 potinhos de... Tô podendo? Não. Mas... acabei fazendo, sobrou um pouquinho. Opa, caiu aqui. Deixa eu mostrar pra vocês como meu arroz doce ficou cremoso. Ó aqui. Meu arroz doce como ele ficou cremoso, tá vendo? E também tem algumas vezes, quando eu faço arroz doce, eu não coloco muito leite condensado ou não coloco muito açúcar. Eu gosto de fazer aquele açúcar queimado, aquele caldinho que vai geralmente no pudim. Eu faço bem pouquinho e coloco no meu arroz doce depois de pronto. E ele fica com um gostinho de açúcar queimado, sabe? É uma delícia. Eu lembro que a minha avó fazia isso. A minha mãe, quando eu peço, também faz. E aí me lembra, assim, muito a minha infância, sabe? Quando eu era criança. Mas ontem eu tava meio com preguiça e eu não fiz. Mas, ó, ficou uma delícia o meu arroz doce. Aí eu não sei como vocês fazem o arroz doce de vocês, mas o meu... eu faço assim, ó. Eu cozinho bem o arroz, pra deixar o arroz assim, bem molinho mesmo. Espero secar toda a água. Aí eu coloco leite.
Aí eu deixo ele cozinhando mais uns 10 minutos no leite pro arroz pegar o gosto do leite, né? E aí sim eu coloco o leite condensado e coloco o leite em pó e tal, porque minha mãe fala que quando você tá fazendo arroz doce, depois que você colocar o leite, se você colocar o açúcar, o grão do arroz ele não cozinha mais. Isso é coisa da minha mãe, não sei se isso é verdade. E aí a minha mãe fala, olha, você só coloca o leite condensado, você só coloca o açúcar depois que o arroz doce estiver pronto. E aí eu faço isso. Aí eu coloco o leite condensado, coloquei umas 4 colheres de leite em pó, dei aquela mexida, tampei. Ah, e outra coisa, se você vê que o seu arroz doce também ficou muito ralo, assim, com muito leite, é só você deixar a panela fechada, que conforme o arroz doce ele vai esfriando, o grão ele vai meio que estufando, sabe? E aí ele fica bem cremoso. Foi o que aconteceu com o meu arroz doce. Aí eu já tenho já sobremesa do almoço de hoje. Se bem que hoje eu nem vou fazer almoço, porque eu quero fazer aquele pão que eu falei pra vocês no começo do vídeo, que ele é um pão de leite, que eu faço na minha máquina de pão, né? Na minha máquina da minha panificadora, que eu tenho já há muitos anos. Eu acho que eu tenho já pelo menos há uns 10 anos. E eu sempre faço pão nela, eu tenho vários vídeos aqui no canal, até ensinando a fazer bolo, geleia e panetone. Tem uma playlist, né, da nossa panificadora. Quando vocês terminarem esse vídeo, se vocês quiserem saber um pouquinho mais da nossa panificadora que eu vou mostrar hoje, a gente fazendo pão, lá tem vários vídeos ensinando vocês certinho como fazer, tá? Um pão pra ficar uma delícia. Aí, como o pão demora umas 3 horas pra fazer, entre sovar e assar, agora são quase 10 da manhã, eu ainda tenho que ir no mercado comprar as coisas pra fazer o pão, eu vou fazer ele meio que café da manhã, almoço. Aí eu vou comer meu pãozinho com manteiga. E aí no jantar eu quero fazer hoje um nhoque. Faz tempo que o Caio tá me pedindo meu nhoque de batata. E é super, mas super fácil de fazer. Até você que não sabe fazer, que não gosta de cozinhar, que não sabe cozinhar e quer fazer uma coisinha diferente aí pra sua casa, fica até o final desse vídeo que eu vou ensinar vocês a fazerem um nhoque com molho à bolonhesa, que também você pode substituir para o molho branco, o que você quiser. Mas a massa você faz assim, ó, em menos de 10 minutos. A sua massa tá pronta, é só colocar na água quente e depois fazer aquele molhinho, joga um queijo, pronto! Você vai ver que vai ficar uma delícia. Só que antes da gente ir lá no mercado comprar as coisas, eu quero dar uma organizadinha aqui nessa cozinha. Essa roupa aqui, na verdade, eu pus ela pra lavar ontem à noite. E aí, gente, como eu não esperava que fosse fazer esse friozão que tá fazendo aqui em São Paulo agora, essa roupa ela não vai secar hoje, porque eu moro num apartamento que não tem sacada. Eu não vou deixar as janelas todas abertas para entrar aquele vento, que senão vai entrar um vento muito gelado. E com isso vai acontecer o quê? Essa roupa ela não vai secar direito e vai ficar cheirando ruim, sabe? Então o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar e vou colocar essa roupa aqui na máquina de volta. E essa minha máquina é uma lava e seca. Então eu vou aproveitar e secar essas roupas. Tem gente que me pergunta assim: ah, Leandro, eu tenho medo de comprar uma lava e seca e não precisar usar sempre a secadora e não ter como usar só a parte de lavagem ou a só parte de secagem. E já respondendo vocês que têm essa dúvida, que sim, gente, vocês conseguem fazer só lavagem ou só secagem. Igual o caso de ontem. Ontem eu só lavei a roupa, aí eu coloquei, né, no varal. Agora vi que esfriou, tem possibilidade de chuva, o tempo tá úmido e eu vi que não vai secar e a roupa vai ficar fedida. Então o bom de você ter uma lave seca é que se sua roupa não secar, você tem a possibilidade de colocar ela aqui, sabe? E aí como ela já tá quase seca, tipo ela só tá com uns pontos molhados, 20 minutinhos, meia hora no máximo, ela já vai estar sequinha. E o bom de colocar aqui também é que ela sai sem aquelas rugas, sabe, na roupa, que é difícil de tirar. E aí eu só vou e guardo. Já vou fazer isso. Eu vou deixar até esse sabão aqui, porque eu preciso lavar esses panos de prato também, mas eu vou fazer isso depois que eu voltar lá do supermercado. E aqui a gente só põe pra secar. Olha que vento gelado. Até vou fechar mais um pouquinho aqui. Ó, vou colocar 30 minutinhos, que é o suficiente. Uma outra coisa que eu também não vivo sem, gente,
na minha cozinha, já falei isso também pra vocês algumas vezes, é minha máquina de lavar louças. Gente, não consigo viver mais sem. Por que eu falo isso pra vocês? Antigamente eu tinha um certo preconceito, sabe, de máquina de lavar louça, até mesmo pelo que as pessoas falavam, né? Ah, não lava direito. Ah, gasta muita água e muita energia. E depois, gente, pô, peraí, tem louça lavada aqui. Deixa eu tirar. E aí, gente, depois eu fui ver que não é bem assim, sabe? E também, se vocês soubessem a economia de tempo que vocês ganham, a economia de água que você ganha. Eu cheguei até a fazer um vídeo aqui já no canal, fazendo comparações com vocês. Esses vídeos são antigos, tá, gente? Foi logo que eu comprei a máquina. Fazendo a comparação de gasto de água e gasto de energia, tendo uma máquina de lavar louças. Principalmente agora no inverno, né, que muita gente usa essas torneiras que aquecem água, que acaba gastando uma fortuna de energia, porque ela é muito parecida com chuveiro. Então, fiz vários testes nela e vi também na internet o quanto a gente consegue economizar de água. A gente gasta muita água na hora da lavagem de louças, porque a gente acaba deixando ali ela aberta e tem muita vazão de água, porque você usa água para enxaguar, você usa água para amolecer, você usa água depois para tirar o sabão, e aí você joga água na pia para lavar a pia, para limpar a pia. Então você acaba gastando muita água. Só para vocês terem uma ideia, a máquina ela gasta pelo menos até 3 vezes menos água, porque ela usa aproximadamente, acho que uns 4 litros de água, ou um pouco mais que isso. E ela reaproveita muito a água durante toda a lavagem. Então isso faz com que você consiga economizar muito. E principalmente, gente, assim, eu que trabalho muito e agora também tô fazendo faculdade, tô amando fazer faculdade. Às vezes eu vou, faço almoço, aí eu preciso estudar, preciso fazer um trabalho, alguma coisa pra faculdade. E aí o tempo que eu levaria pra lavar toda a minha louça é o tempo que eu tô estudando, é o tempo que eu tô fazendo outras coisas, cuidando da casa, cuidando de mim, indo no supermercado. Às vezes eu vou no mercado, ponho a máquina pra funcionar, quando eu volto já tá pronto, só tenho que guardar a louça. E aqui você vai juntando toda a louça, sabe? Uma vez eu ouvi uma pessoa comentando assim comigo, mas eu moro sozinha, será que compensa? Eu falei, compensa porque se você é uma pessoa que toma café, almoça e janta, você ia ter que lavar sua louça 3 vezes por dia. Você não vai deixar virar uma pilha de louça aqui pra você lavar tudo de uma vez, não é verdade? Então, você vai juntando a louça, igual eu agora, ó. Tô colocando a loucinha de ontem, que nós comemos arroz doce. A minha panelinha, ó, do arroz doce, que aliás tá toda grudada. Deixa eu até mostrar pra vocês. Ó, tá vendo? Ó, tá toda grudada. Vou jogar uma água e deixar isso aqui amolecer? Não, gente. Vou deixar aqui e com a força da água, com a temperatura e mais o sabão, ela deixa a panela limpinha. E aí vou juntar aqui a louça hoje das coisas que eu vou fazer o pão, mais a louça da janta. Aí a gente janta, joga tudo ali dentro e passa a noite lavando. No outro dia de amanhã de manhã, eu só vou e guardo, porque já vai estar lavada e seca. Isso é muito bom, né? Bom, gente, já cheguei aqui no supermercado, tô no Mercado Violeta. Aí é o mais perto de casa. Não é um dos mercados mais baratos, mas pelo menos aqui tem o que eu preciso, sabe? Pra poder fazer a nossa receita de hoje. Então, ó, pra fazer o pão, eu vou precisar de creme de leite, que eu vou fazer um pão de leite, né? E aí, como é pão, não precisa ser o creme de leite mais caro, não. Pode ser um creme de leite do mais baratinho. Vou pegar esse da Pirancanjuba, ó, que tá R$3,79. E ainda pro pão, tô levando esse leite. O da Leco tá na promoção, tá R$5,99. Lá em casa eu só tô com leite zero lactose. Eu acho que não fica legal pro pão, sabe? Então eu tô levando um pouquinho do leite integral. Pro nosso pão, gente, é só, porque vai ovo, eu já tenho em casa. Vai também fermento biológico, que eu também já tenho em casa.
e também vai farinha. E eu gosto de usar a farinha premium, que também tem em casa da marca Renata. Aí agora eu só vou pegar as coisas pra gente poder fazer o nosso nhoque à noite. Aí pro nosso nhoque peguei 400 gramas de carne moída, já moidinha, R$18. Eu ia levar o da Friboi, mas da Friboi tá R$30. Aí eu vou deixar pra levar esses já moidinhos já. Eu costumo, gente, não comprar carne moída assim, porque eu acho que eles moem com muito sebo, sabe? Mas eu vi ele moendo ali e colocando nas bandejinhas. Então tá fresquinho. Por isso que eu tô levando ela agora, porque senão não levaria não. O meu nhoque, ele é praticamente pura batata. Então eu vou levar 1 quilinho de batata também, que dá pra fazer um nhoque aí pra umas 2, 3 pessoas. Ó, peguei 1 quilo de batata e peguei também 2 cabecinhas de alho, que pra mim é suficiente pra semana. E vou pegar um molho de tomate também. Eu gosto de pegar, gente, um molho de tomate de copinho de vidro da marca Sírio, que eu acho que é o mais gostoso, assim, de todos, sabe? Vou mostrar pra vocês qual é. Ih, gente, não tem um molho aqui. Só tem esse da Barilla, mas eu não gosto dele. Ai, que pena. Vou ter que ir lá no outro mercado pra comprar. Porque esses, assim, de saquinho, ó, eu não gosto pra poder fazer nhoque, sabe? Eu acho o molho muito ácido. R$3,49 é barato? É, mas eu não gosto desses molhos, gente. Ai, vou ter que comprar lá no outro mercado. Ai, pessoal, saí agora do supermercado Violeta, paguei as compras, deixei lá no guarda-volume e agora tô indo no outro supermercado. Porque daqui do Violeta até o outro supermercado dá uns 5 minutos de caminhada. Só que é um mercado pequeno, então eu não sei se vai ter um molho de tomate que eu gosto, sabe? E aí depois desse supermercado tem um outro que também não é tão grande, não é supermercado de rede. E que é mais 5 minutos de caminhada. Aí se não tiver nesse primeiro, eu vou ter que ir no segundo. Aí por isso que eu deixei as minhas compras lá no Violeta, porque de qualquer forma eu vou ter que fazer esse caminho de volta pra poder ir embora pra casa, né? E pra não carregar peso. Então bora lá no outro supermercado agora. Ó, gente, o outro supermercado é esse daqui, ó. Chama Supermercado Freguesia. Vamos ver se tem lá. Gente, vocês acreditam que também não tem? Tem dessa marca aqui, ó, até que tá barato. Barato não, né? Tá R$19,99, mas é dessa marca aqui, ó. Bom, não vou levar. Vou ver se tem lá no outro mercado. Se não tiver, eu passo aqui de novo e pego esse aqui mesmo. Ó, gente, o outro mercado que a gente tem aqui pertinho de casa é esse daqui, ó. Sansaki. Ele é um mercadinho bem pequenininho, antigo. Ele é de japoneses, sabe? Chineses, enfim. E vende umas coisas bem legais aqui. Vamos ver se a gente acha. Gente, também não tem, acredita? Só tem o Barilla e tem o da Heinz. Tem o tradicional, o basílico e tem o de oliva. Tá R$15,90. Tá até mais barato que o Sírio. Mas também não é o molho que eu mais amo, sabe, gente? Fazer o quê? Esse aqui é o quê? Feito com pedaços de tomate selecionados com folha de manjericão. Esse é feito com pedaços de tomate selecionados, pedaços de azeitona, azeite extra virgem. E esse é feito com pedaços de tomate selecionados. Acho que eu vou levar esse daqui, viu, gente? É o que tem. Pessoal, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vocês acreditam que não consegui comprar um molho de tomate e acabei não comprando outro molho? E eu vou explicar pra vocês. Eu sei que tem muita gente aqui que vai chegar e falar assim: nossa, tudo isso por causa de um molho de tomate? Não, gente, é porque é o seguinte. Eu também uso molho de tomate aqui em casa, esses molho de saquinho. Como esse daqui, por exemplo, da Pomarola, que é um dos saquinhos que eu mais gosto, assim. Tanto que quem assistiu uns vídeos atrás que eu fiz bife a rolê com mandioca, eu usei esses saquinhos aqui. Porque realmente eles são mais baratos, custa, sei lá, R$2, R$3, R$4 no supermercado. Tem uns de umas marcas aí que você encontra até por R$1,99, R$1,50. Só que assim, gente, quando eu aprendi isso com um amigo meu chamado Rick, que ele fala o seguinte: quando você se propõe a fazer uma coisa pra alguém, ou até mesmo pra você mesmo, algo assim que você queira muito, que você esteja com muita vontade e tal, deixa pra fazer só quando você tiver condições de fazer. Porque é igual assim, eu vou convidar um pessoal pra fazer uma lasanha na minha casa. Aí você faz a lasanha, aí você usa pouco queijo, pouca carne, pouca massa, pouco molho. Aí aquilo que era pra ser uma experiência acaba sendo algo, sabe, que acaba até ficando ruim.
e tudo que você gastou e o que você economizou foi para água abaixo. Então, quando dá para economizar, a gente economiza, a gente substitui. Mas quando você se propõe a fazer uma coisa, por exemplo, quero fazer aqui para mostrar para vocês num vídeo o meu nhoque, é algo que o Caio tá com vontade de comer, então assim, eu não vou usar, não que esse molho seja ruim, mas ele não é um molho gostoso, aquele molho que você fala, nossa, que delícia. E principalmente que esse tipo de molho que eu mostrei aqui pra vocês agora, que eu acabei de... Aqui, ó. Esse tipo de molho aqui, normalmente, você não aquece só ele e pronto, né? Você normalmente, pelo menos na minha família é assim. A Andrea faz isso, minha mãe, minhas irmãs, que é... Pega o azeite, põe na panela, põe o alho, põe a cebola, põe isso aqui, põe um sazon, deixa ali apurando por uns 5, 10 minutos, tá ácido, vai lá, põe um pouquinho de bicarbonato, ou vai lá, põe um pouquinho de açúcar, para poder deixar a massa de tomate um pouquinho mais gostosa. Então significa o quê? Que você está comprando não é delicioso, porque você acaba tendo que retemperar tudo na sua casa. Algo que já está temperado, né? Então, esse molho que eu gosto de comprar, que eu ainda vou ver se eu consigo achar ele para esse vídeo, porque tem um mercado aqui embaixo, aqui em casa, que se chama Pastorinho. Lá normalmente tem. Então eu vou comprar lá para mostrar para vocês qual é. Eu vou até pesquisando pela internet você até encontra mais barato. De vez em comprar em supermercado, agora eu vou começar a comprar pela internet. Mas é algo que eu gosto muito, que é aquele molho, sabe aquele molho de chefe? Sabe aquele molho que você vai em restaurante, assim, você fala, nossa, que molho delicioso? É esse molho, que você só aquece e pronto. Você vai gastar, sei lá, 15, 16, 20 reais? Vai. Mas é algo que a pessoa vai comer e vai falar assim, nossa, que delícia. Porque, igual um nhoque, não adianta você fazer um nhoque com uma batata boa, fazer ele bem temperadinho, usar uma carne moída legal, e se você não tem um molho legal. Ou você compra um molho legal e come uma carne moída ruim. Né, uma carne moída dura, uma carne moída que o gosto tá ruim porque eles moeram com outros tipos de carne, com sebo, com gordura, com um monte de coisa. Então não é legal, né? Então, o que eu fiz? Eu decidi voltar para casa para eu pôr já o pão para fazer, porque já são 11h20. Olha, eu acabei caminhando 39 minutos para achar esse molho, né? Também que eu fui comprar outras coisas. Eu andei 2 km, quase 2,5 km. Para fazer essa comprinha e comprar o molho, né? E aí eu vou pôr o pão para fazer, porque senão vai ficar muito tarde, porque o pão vai mais ou menos 2h30, 3 horas para fazer, porque vai ser o meu almoço. E aí depois que eu colocar o pão para fazer, aí já vou aproveitar fazer a caminhadinha com o Guvi, porque ele ainda não caminhou, e vou atrás desse molho lá no Pastorinho. E assim, gente... Lembra que eu acordei e comecei esse vídeo falando pra vocês que tava um frio em São Paulo? Vocês acreditam que agora tá um calor do Jaspion? Peraí, deixa eu tirar meu microfone. Acho que vocês nem me ouviram direito, né? Que eu tava sem microfone. Então, e aí algo que eu preciso fazer que é cortar meu cabelo. E que eu vou viajar pra minha mãe, né? E não é que esquentou? Daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês, mas dá uma olhada. Aquele tempo fechado acabou, tá? Já tá aquele sol, não tem uma nuvem no céu, já tá calor. Vou até abrir a casa, até pus a roupa pra secar, nem precisava, olha só que loucura. Bom, vamos começar a fazer então o pão, pra gente poder dar andamento nesse vídeo, na verdade. Ó pessoal, essa daqui é minha máquina de pão, é da Britânia. Tem de outras marcas também, tem agora da Arno, tem da Philco, enfim, tem de várias marcas. E essa daqui é a que eu indico vocês a comprarem. Porque o livro de receita dela é bem bom. E ela também é ótima. Eu tenho ela há uns 10 anos, gente. E pensa numa máquina boa. A minha tá até velhinha já. E aqui eu faço tudo. Eu faço pão, faço massa pra pizza, faço massa pra torta, faço geleia, faço bolo, faço panetone. Sempre tô fazendo. E aí, como eu disse no comecinho do vídeo, depois vocês dão uma corrida lá na playlist da panificadora que tem um monte de vídeo legal pra mostrar pra vocês, tá? Então, ó, vamos começar a fazer o nosso pão, que eu quero mostrar pra vocês que é facinho fazer. Ó, pessoal, antes de começar a fazer esse pão, eu gosto sempre de utilizar o próprio livro de receita da máquina. Se você falar assim, ah, Leandro, eu perdi meu livro de receita. Esse livro de receita aqui tem em PDF no Google, é só você pedir, ou então lá pede lá pro ChatGPT que ele vai trazer pra você. E vende também lá no Mercado Livre, que é o livro da própria máquina, que tem certinho aqui como você faz, a quantidade de ingredientes e tudo mais. E tem muita coisa legal.
E o que eu vou fazer hoje, ó, é o pão de leite. Eu vou fazer um pão pequenininho de 450 gramas, que vai uma colher de sopa de creme de leite, uma colher de chá de sal, uma colher de sopa de açúcar, 2 copos de farinha de trigo especial, significa que tem que ser farinha de trigo de boa qualidade, uma colher de chá de fermento biológico seco, leite e ovo. E esse é o nosso pãozinho aqui. E aí, como que eu gosto de fazer? Primeiro, tirar a forma lá de dentro da máquina para colocar os ingredientes, porque se você colocar aqui dentro, vai acabar sujando a sua máquina e o cheiro de farinha não é legal. Outra coisa que eu preciso falar para vocês é o seguinte: para essa receita dar certo, você sempre precisa colocar o líquido primeiro e depois a farinha. E outra coisa muito importante é você sempre usar os acessórios dele que vem junto com o produto, porque ele tem a medida certinha. Porque quando fala assim, uma colher de farinha, você vai pegar a sua colher normal da sua casa, não vai dar certo. Por quê? Porque uma colher é esse potinho que eles já fizeram a medida nos testes da máquina. Então aqui é uma colher de sopa, uma colher de chá e também o potinho de medidor. Leandro, não tenho mais. Isso aqui também vende no Mercado Livre, na Shopee, no site do Facilite Seu Dia, tudo vende lá. Outra coisa, quero comprar uma máquina dessa. Gente, entra lá no site do Facilite Seu Dia, que é o www.faciliteseudia.com, como a Dani tá mostrando aí pra vocês. No campo de busca é só você colocar máquina de fazer pão. Vai aparecer pra você, ou panificadora, vai aparecer pra você de várias marcas. Compra aí no nosso site, não compra na Shopee, não compra no Mercado Livre, não compra na Magalu, compra no nosso site, porque além de você ter um ótimo preço, garantia de entrega, você também ajuda o nosso canal, tá? Porque lá é uma loja parceira, tudo que você compra, a gente ganha uma pequena porcentagem, tá bom? Então compra lá no site do Facilite Seu Dia que você ajuda muita gente, tá? Vamos começar então com a farinha de trigo, que ele tá pedindo aqui no nosso livrinho de receita. Ou começar com farinha de trigo não, gente. Começar com o leite, que é primeiro os líquidos e depois a farinha. Outra coisa muito importante que muita gente erra. No livro de receita ele tá pedindo, ó, 175 ml de leite com um ovo. Depois, ó, entre parênteses, coloque o ovo no recipiente e complete com leite. O que isso significa? Ele tá pedindo, gente, 175 de leite com um ovo. Por quê? Um ovo desse aqui tem quase 100 ml de produto aqui dentro, entre gema e clara. Se você pegar 175 de leite, mais esse ovo aqui, não vai dar 175, vai dar 275. E aí a receita dá errado, a massa fica ruim, o pão fica duro. Então ali mesmo, no próprio livro de receita, ele já está falando para você quebrar o ovo aqui dentro do pote, ó, como eu vou fazer agora. E aí, gente, ó, com o ovo aqui dentro, aí sim eu vou pegar e vou colocar leite até dar 170 ml no total. Ó, 170 ml de leite com um ovo dentro no recipiente. Então, vamos colocar aqui. Agora, nós vamos colocar uma colher de sopa de creme de leite. De creme de leite, tá vendo? Vamos pôr aqui dentro. Agora, nós vamos colocar uma colher de chá de sal. Agora, uma colher de sopa de açúcar, de maior aqui. E agora a gente vai colocar 2 copos de farinha de trigo. Aí eu tô usando a farinha de trigo Renata, que é a Super Premium, que é uma das melhores farinhas que tem hoje no mercado, na minha opinião. Aí eu vou colocar aqui 2 xícaras. É 2 xícaras ou 2 colheres? 2 copos. Então, são 2 copinhos esse daqui, ó. 1, 2. E agora vai o fermento biológico. O fermento biológico, ele pede para colocar uma colher de chá de fermento. Como eu tô fazendo um pão pequenininho, porque você consegue fazer ele em 2 medidas, tá? 2 pesos, 450 gramas, 600 gramas e 900 gramas, que é o pão grande. Eu não vou fazer o grandão, porque só tá eu hoje em casa. Então não há necessidade de fazer um pão muito grande, né? Então vai uma colherzinha só dessa daqui de fermento. Tá vendo, ó? Uma colherzinha de fermento. E pronto. Agora a gente vai programar a nossa máquina. Deixa eu mostrar pra vocês como se programa e é facinho. Primeiro eu vou colocar a nossa forma aqui dentro. Fechar. E agora, programar. Aqui mesmo ela já ensina como programar também, ó. Modo de preparo.
A gente retirou a forma, já adicionou todos os produtos, colocou a forma novamente lá dentro e escolher o ciclo. Então agora, ó, pressione o botão opção, 1 normal ou 11 sanduíche. No nosso caso, eu vou fazer um pão normal. Então eu vou vir aqui em opções, cadê opções? Aqui, ó, opções 1 e vou na 1, tá vendo? Ó, que vai para 2, 3, 4, 5, enfim, vai até 12. A gente vai colocar na opção 1, que é um pão de 3 horas. Depois ele vai falar o seguinte, ó, pressione o botão da quantidade de massa. Escolher a opção 1 para pães de 450 gramas. Então venho aqui na quantidade de massa e vou escolher a opção 1, que é aqui, ó, opção 1 ou opção 2. Como meu pão é pequeno, opção 1, ele vai cair para 2 horas e 53 minutos. E depois eu quero escolher a cor do pão, que você pode pegar a cor clara, média e escura. Eu gosto, gente, da cor clara, que eu gosto do pãozinho mais claro. Se você gosta daquele pão mais cascudinho, aí você pode colocar entre média e escura, tá? Eu vou colocar na opção clara. E tá escrito aqui, ó, cor, que é a cor do pão. Então, ó, cor escura, cor clara, cor média. Vou deixar na cor clara. E aí é só pressionar iniciar e o seu pão já vai começar a fazer. Aqui você não precisa fazer mais nada, gente. É só esperar o pão ficar pronto. Deixa eu mostrar pra vocês lá dentro como que ela faz, ó. Pera aí. Ela já tá começando a bater. Daqui a pouquinho ela vai começar a sovar. Aí ela vai deixar a massa descansando. Depois ela volta a solvar novamente. E aí sim, ela descansa mais um pouquinho e põe pra assar, tá bom? Muita gente fala assim, nossa, 3 horas pra fazer um pão, não é mais fácil ir na padaria e comprar um pão? Gente, você que escolhe, né? Você tem a opção de ir lá na padaria e comprar um pão que seja amanhecido ou um pão que não seja quentinho, ou de ter o prazer de fazer um pão quentinho direto aqui na sua máquina, na sua casa. Porque um dos prazeres de comer, na minha opinião, é também de cozinhar, porque eu gosto de cozinhar. E essas máquinas aqui são muito legais. E ela também, gente, você pode fazer o seguinte, deixa eu voltar aqui a câmera pra vocês. Vocês que gostam de comer pão quentinho todos os dias aí na sua casa, essa panificadora é boa por causa disso também. Porque o que você consegue fazer? Você consegue programar a sua máquina para ter pão todo dia quentinho. Você acorda todo dia às 7 horas da manhã para tomar o seu café para poder sair para trabalhar. O que você pode fazer? Ela tem um modo que você consegue programar ela para ela começar a funcionar sozinha. Então no dia anterior à noite você vai colocar todos os ingredientes, você vai colocar o fermento em cima da farinha, não pode ter o toque com leite, tá? Senão não dá certo. Coloca todos os ingredientes, a farinha, aí coloca o fermento, faz uma covinha, coloca o fermento, fecha e programa ela o tempo que ela vai começar a funcionar até o tempo que ela vai ficar pronta. Por exemplo, você quer o seu pão pronto 7 horas da manhã. Então você sabe que 3 horas antes você tem que programar ela. Então 3 horas antes dá 4 horas da manhã. Então quando for à noite antes de você dormir, você programa a sua máquina para 4, 5, 6 horas à frente. Porque daí, quando for 4 horas da manhã, ela vai funcionar sozinha, vai assar o seu pão. Quando você acordar às 7 horas da manhã, seu pão vai estar quentinho em cima da sua pia. É só você cortar, passar aquela manteiguinha, comer e sair fora. Para ir trabalhar, estudar e fazer suas coisas. Não precisa sair de casa, ir na padaria, enfrentar a fila, pegar carro, comprar o pão. Até você chegar em casa, seu pão já tá frio. E você tem a possibilidade de ter um pão quentinho. Não só pão, né, gente? Você pode fazer um monte de coisa aqui, que é uma das coisas que eu adoro fazer, que é geleia. E você pode fazer todos os tipos de geleia aqui dentro. Bom, enquanto a nossa massa tá batendo aqui, bora dar uma voltinha com o Groove, porque ele ainda não saiu para fazer o primeiro xixizinho do dia. Já tô saindo com o Groover, gente. Dá uma olhada nesse céu. Lembra como tava de manhã? Aquele tempo fechado, frio. Olha isso aqui, esse sol. Só São Paulo mesmo, né? Soltei o Groover aqui no quadradinho que tem para cachorros. Aí tinha um cachorrinho aqui, aí eu falei, deixa eu soltar ele porque o Groover é briguento, né? E aí o Groover não brigou com ele não. Já se cheiraram, já bateram um papo. Cadê o Groover? O Groover desapareceu. Olha o Groover aqui, ó. Oi pessoal. Hoje eu tô amigo. Porque normalmente eu não solto ele aqui com outros cachorros, gente, porque ele acaba brigando. Mas aqui tá de boa, ó. Ó, pessoal, já voltei com o Groover do passeio. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como que tá ficando o nosso pão, ó. Ele ainda tá batendo.
E aí a gente sabe que a massa tá certo, ó, porque ele fica em formato de bolinha, tá vendo? E ele também limpa toda a lateral, ó. Aí aqui ele continua batendo, falta ainda 2 horas e 12. Provavelmente ele vai descansar e voltar a bater novamente depois. E aí eu vou mostrando pra vocês como tudo vai ficando. Bora agora lá no Pastorinho ver se a gente acha nosso molho de tomate. Bom, gente, ó, acabei de chegar aqui e tem de várias marcas, tá vendo? Só que não tem... Ah, tem do Sírio aqui, ó. É essa marca aqui, gente. Só que esse daqui é com pimenta. A pimenta não é tão forte, mas o Caio não sei se vai gostar. Deixa eu ver se tem aqui um que não seja de pimenta. Pera aí. Bom, gente, venho no mercado, a gente nunca consegue comprar uma coisa só, né? Aí aproveitei e comprei um molho, alface, um pouquinho de queijo, pão e o queijinho ralado pra gente jogar em cima do nosso nhoque. Agora sim, bora pra casa. Chega de gastar. Bom, gente, ó, acabei de chegar lá do supermercado, mas ó, comprei aquelas coisas que eu falei pra vocês. E aí, vocês vão me perguntar, Leandro, por que você comprou pão se você tá fazendo pão? Sabe o que é, gente? O Caio comprou uma pasta de amendoim, que é essa daqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Quem assistiu o vídeo anterior viu. Ele pagou acho que 20, 26 reais nessa pasta de amendoim. E o Caio gosta de comer com torrada. E aí eu comprei esse pãozinho aqui, vou deixar ele amanhecer. Ó, amanhecer, que eu digo é deixar de um dia pro outro. Aí eu vou torrar ele no forno ou na air fryer. E vou deixar pra pôr no potinho pro Caio poder ir comendo de manhã com a pasta de amendoim dele. Por isso que eu comprei esse pãozinho aqui. E agora, deixa eu mostrar pra vocês como tá ficando o nosso pão, ó. Ele já tá começando a crescer, tá vendo? Dobrou de tamanho. Acho que até triplicou de tamanho. Tá faltando ainda 1h30. Ele não tá assando, tá, gente? Esses 30 minutos aqui ainda faltante é o tempo da massa descansar. Ele vai começar a assar quando faltar mais ou menos uns 50 minutos, tá? Ou até menos. E aí sim o pão fica prontinho pra gente comer. Tô morrendo de fome. Gente, começou a cheirar o meu pão. Tá faltando 26 minutos pra acabar o pão de assar, né? Na verdade. Vou abrir rapidinho pra mostrar pra vocês. Se bem que tem um vidro aqui, dá pra ver. Mas deixa eu abrir aqui bem rapidinho. Olha isso, gente, esse pão como cresceu e tá ficando bem douradinho. Nossa, que cheiro de pão. Minha casa tá cheirando padaria, gente. Já até separei minha margarina ali, ó. Que daqui a pouquinho vai ser ela que eu vou comer com o meu pãozinho. Pessoal, pão feitinho. Acabou agora meu pão, ó. Zerado o tempo. Imagina, vocês não conseguem imaginar o cheiro que tá esse pão. Olha isso, gente. Pão assadinho. Vou tirar ele aqui agora. Vou cortar ele, vou passar uma manteiguinha e vou mostrar pra vocês como que ficou o nosso pão. Olha só. Ó, confesso pra vocês que eu não sou, assim, o desesperado do pão. Eu consigo viver muito bem sem, sabe? Mas o Caio é apaixonado. Só que hoje eu acordei com uma vontade de comer um pão. Um pão quentinho, assim, sabe? Feito na hora. Nossa, gente. Que delícia. E aí ficou bem pequenininho. Claro que eu não vou comer esse pão inteiro, né, gente? Mas, por mais que ele seja pequeno. Mas tem meio quilo de pão aqui, querendo ou não, né? Ó, pra tirar o pão, ele é muito fácil, ó. Cuidado de se queimar, porque isso aqui tá extremamente quente, né? Aí, dá uma batidinha. Ai, saiu o pão, gente. Deixa eu ver aqui pra vocês. Olha que pão bonito que ficou. Deixa eu mostrar de pertinho. Olha isso, deixa eu arrumar até meu cabelo. Olha isso. Que pão bonito, tá vendo? Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Tá vendo que ele ficou fofinho, ó? E ficou crocante por fora. Tá quentinho. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha isso, gente. Olha esse pão. Olha isso, ó. Tá vendo? Fofinho. Isso porque eu coloquei... Você viu como a casquinha ficou bem... moreninha, né? Bem queimadinha. Queimadinha não, ficou bem moreninha. E aí você imagina se eu tivesse colocado na cor escura, né? Ia ficar bem... como fala? Queimadinho, né? Não vi que não tinha mais manteiga em casa. Olha isso, gente. Olha essa... Opa, olha aqui. Essa manteiguinha. A gente passa assim, ó. Derretendo.
Isso aqui com um cafezinho. Eu não gosto, né? Mas isso aqui com um cafezinho. Quem gosta de um cafezinho, né? Quem ama pão. Aff. Você. Eu sei que tem muita gente aí que tem panificadora. E deixa a panificadora guardada aí, gente. Sem fazer o pãozinho. Gente, faça. Porque, olha. Aí você pode comer com uma geleia. Você pode comer com requeijão. O Caio gosta dessas pontas assim, tá vendo, gente? Ó, o Caio gosta assim. Aí uma seguidora outro dia me falou, quando eu fiz essas receitas de pão, que para não deixar o pão endurecer, para eu enrolar ele num pano de prato, que ele não endurece. Pronto, gente, já comi meu pãozinho. Comi praticamente a metade do pão. Olha isso. Aí eu vou fazer o que a seguidora falou pra mim. Enrolar o pão no pano, pra ver se realmente ele não vai ficar seco. Porque esses pães que a gente faz assim caseiro, como ele não tem... Ele é só farinha, ovo e leite, né, gente? E fermento. Então ele não tem nada assim que... falam que colocam até formol em pão, né? Pra poder manter, porque... Igual, esse pão... Vou dar um exemplo pra vocês, ó. Esse pão aqui que eu fiz, se eu deixar aqui 2 dias em cima da minha mesa, ou num saquinho, ele já vai endurecer e não vai dar pra comer mais, né? Ou vai mofar, enfim. Aí você compra esses pães aqui, ó, no supermercado, é um pão Puma, certo? Sabe quando ele vai vencer? Dia 22/9. Ele foi fabricado, gente, no dia 2 de janeiro. É isso? Não. Ele foi fabricado no dia... Isso mesmo. Ele foi fabricado no dia 2 de janeiro de 2025. Então, assim, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Esse pão aqui, gente, ele vai ficar aqui durante 7 meses. É isso. Quase 6 meses um pão dentro de um saquinho desse, né? Então, imagina só o que aqui dentro não tem de química para manter esse pão sem mofar, sem endurecer, sem nada, né? Então, comer o pão assim feitinho em casa é muito mais saudável, né? Porque, primeiro, que você sabe o que você tá colocando nesse pão, a higiene, né, que você tá aplicando aqui no pão, e muito mais gostoso também comer ele quentinho, né? Como a gente já disse. E aí eu mandei mensagem pro Caio, falando, Caio, eu fiz um pão. Ele, guarda pra mim! Porque eu também quero. Hoje, na hora que ele chegar, antes dele jantar, ou depois que ele jantar, ele come um pedacinho de pão. Ou até mesmo amanhã, quando ele for sair pra trabalhar, né? Aí, esse barulho que vocês estão escutando, gente, é a minha máquina de lavar, tá? Que eu aproveitei pra colocar umas roupinhas pra lavar também. Porque agora, gente, o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar que eu já fiz o pão, né? Já comi. Vou estudar agora. Hoje é segunda-feira. Nossa, parece que a minha máquina vai sair voando. Hoje é segunda-feira e eu me programei para de segunda a sexta-feira estudar pelo menos 1h30, 2 horas por dia, porque eu tenho um monte de matéria para entregar, tenho exercício para fazer e tenho prova no final de setembro para fazer. Então eu preciso estar craque, né? E os exercícios, eles valem nota, para minha nota final. Então agora eu vou aproveitar, agora são 2h30, vou estudar até umas 4 horas da tarde, mais ou menos, aí vou dar uma descansada, tomo meu banho, e aí eu volto aqui filmar pra vocês de novo pra gente começar a fazer o nosso nhoque pra nossa janta de hoje, e algo que o Caio tá também morrendo de vontade, né? Então, ó, fica com a gente até o final que daqui a pouquinho eu volto com o meu nhoque. Agora eu vou estudar. Pronto, gente, já anoiteceu, agora são 7 horas da noite, estudei, assisti um filme, e agora bora começar a fazer a nossa janta, né? São 7 horas, o Caio deve estar chegando por aí lá para umas 7h30. Então eu tenho aí mais ou menos 1 hora para poder fazer a nossa janta. Talvez fique pronta antes, mas o meu nhoque ele é muito rápido, sabe? Não tem muita frescurite não. Aí o que eu vou fazer aqui, gente? Tem 1 quilo de batata. Como o meu nhoque ele é praticamente pura batata, vai bastante batata, né? Nele, né? Porque eu não uso muita farinha não. Então eu vou descascar todinha e vou pôr pra cozinhar. E aí pra ser mais rápido, eu vou cozinhar essa batata na pressão. Por quê?
além de cozinhar a batata, o nhoque, você tem que, na hora de colocar a farinha e colocar o ovo, você tem que, a batata ela tem que estar fria. Se você for colocar o ovo e a manteiga e for colocar também a farinha, o ovo e a manteiga, vai ficar ruim, não vai ficar legal. Vai ficar um nhoque pesado, sabe? Então eu vou terminar de descascar aqui, vou pôr pra cozinhar. E aí eu já volto a falar com vocês de novo. Pronto, gente, ó. Já coloquei a batatinha aqui na panelinha. Vou cozinhar por mais ou menos uns 10 minutos. Não vou colocar sal, não vou colocar nada. Quando terminar o cozimento, quando eu for pra amassar, quero dar umas dicas pra vocês, pro seu nhoque ficar assim, ó, perfeito. Pronto, pessoal, ó. 10 minutinhos na pressão. Agora eu vou escorrer essa batata aqui. Já vou amassar. Porque, como eu disse, ela tem que ficar bem fria. E aí, se vocês estão na correria, como eu, e não vai poder esperar muito tempo, o que eu vou fazer? Eu vou amassar essa batata numa tapuera. E aí eu vou colocar no freezer por mais uns 10 minutos. Eu acho que é o suficiente do tempo para poder esfriar a nossa batatinha para poder fazer o nosso nhoque. Se vocês, gente, tiverem espremedor de batata, espremedor ele é melhor, tá? Porque eu acho que ele fica menos pelotinha, sabe? Outra coisa também, a batata pro nhoque você não precisa cozinhar muito a batata a ponto de purê. Porque se você cozinhar muito, vai encharcar muito de água dentro da sua batata, fazendo com que ela junte muita água. E aí na hora de você for fazer o seu nhoque, pode ser que ele desande, porque quanto menos umidade tiver a sua batata, melhor é pro nhoque, né? Eu lembro, quando eu faço nhoque assim, gente, eu lembro da minha irmã, a Ana Alice, a mais velha. Acho que ela nunca apareceu aqui no canal, gente, a minha irmã Ana Alice. Ela faz nhoque também, gente, mas ela faz nhoque, ela faz uns bolão, assim, de nhoque. E é muito gostoso o nhoque dela. E faz bastante tempo que eu não como. No dia que eu ver, eu vou falar pra ela, assim, ó, vou na sua casa pra comer nhoque. Ó, gente, então o que eu tô fazendo agora, ó? Tô abrindo bastante o purezinho. Ó. Espalhei ele por todo o pote, tá vendo? Pra facilitar, pra esfriar mais rápido. Aí eu vou colocar aqui no freezer por uns 10 minutinhos. É mais do que suficiente. Vou até colocar o turbo freezer pra poder ajudar. Enquanto o nosso nhoque, a nossa batata vai esfriando, eu acho que eu já vou começar a fazer o arroz e também o nosso molho. Aqui em casa, a gente gosta bastante de comer nhoque com arroz. Eu acho que isso vem muito da minha mãe, sabe? A minha mãe é muito assim. E geralmente a minha mãe faz nhoque aos domingos. Aí ela faz frango assado, faz salada e faz o nhoque. Geralmente tem uma maionese também, que é muito gostoso, né? Que é muito gostoso, né? Nhoque assim com maionese. É bem comida de domingão, né? A gente gosta bastante lá na casa da minha mãe. Pro meu arroz, gente, quem me segue há muito tempo aqui no canal sabe que eu uso essas panelinhas elétricas, né? Porque eu gosto muito, além de me ajudar pela praticidade, né? De não ter que ficar olhando o arroz, se tá pronto, se não tá. E se ficar pronto, ela desliga sozinha, mantém aquecido. E aí, enquanto isso, eu já vou fazendo outras coisas, né? Então aqui, ó, coloquei um dentinho de alho. Ah, outra coisa, lembrando que tanto essa panela como qualquer outra coisa que você tá vendo aqui no nosso canal, gente, nesse vídeo de hoje, nós vendemos lá no nosso site, tá? Lá nós vendemos de tudo, inclusive panela, fogão, filtro, enfim, tudo que você precisar para sua casa, nós temos lá. Essa minha panelinha aqui de arroz é da Electrolux e a versão dela é da Rita Lobo. É ótima, eu tenho mais de um ano e é muito boa. Bom, ó, coloquei o alhinho aqui, vou ligar ela para dar uma fritadinha. E aí, enquanto isso, eu já vou fazer a nossa carne moída e vou fazer
nossa carne moída e o nosso molho do nhoque na minha panelinha da Redstone, ó, da Philco, tá vendo? Que ela é elétrica, que é excelente. Aí aqui eu já vou fazer a carne moída, o molho, e aí eu vou fazer o nhoque, né? Quando o nhoque estiver pronto, vou jogar aqui no molho, vou jogar um queijo ralado por cima e levo essa panelinha direto à mesa, porque ó, tá vendo? Você pode levá-la direto à mesa e mantém a comida quentinha aqui também. Lá na panelinha do Redstone, onde eu vou fazer a nossa carne moída, eu vou temperar a carne com 2 dentinhos de alho. Vou fazer aquela carne moída básica. Eu não sei se eu tenho cheiro verde. Tomara que sim, que eu gosto bastante de carne moída com cheiro verde. E aí aqui eu vou colocar já um óleo. Você pode colocar o azeite também. Daqui a pouquinho eu trago vocês mais pertinho aqui, tá? Esse barulho que vocês estão ouvindo, gente, é do meu sistema de gás. O Caio já chegou e ele já foi direto pro banho. Porque ele tem umas coisas ainda para mexer com o canal. E aí, com isso, vai dar tempo também de eu preparar a nossa janta aqui com mais tranquilidade. Já fritou o nosso alhinho na panelinha. Aí eu vou usar 2 xícaras dessa de arroz. Essa xícara aqui é pequenininha, tá? Ela equivale a... 2 xícaras dessa equivale a 1 xícara de chá. Meu outro potinho eu tô lavando. E aí a cada 1 copo de arroz, vão 1,5 de água. Então, 1,5 mais 1,5. Deixa eu ver como que tá aqui o nosso alhinho. Tá ótimo. Eu vou fazer toda essa carne moída, pessoal. Aqui tem meio quilo. Porque o que sobrar hoje da janta vai ser o meu almoço de amanhã. Para não estragar cheiro verde aqui na minha casa, eu pego, pico o cheiro verde e aí eu coloco no freezer para congelar, para ter sempre, né? Porque se deixar na geladeira, gente, ele vai amarelando, né? Fica ruim. Eu joguei muito cheiro verde no lixo, gente. E nós estamos vivendo numa época que não dá, né? Vocês viram que eu não lavei o meu arroz, né? Eu tenho o costume de lavar. Só que eu comprei um arroz, gente, da marca Guacira. Uma seguidora até me perguntou onde eu comprei esse arroz. Esse arroz aqui eu comprei, gente, no mercadinho. Foi Violeta? Acho que foi não, foi no Sonda. Eu comprei esse arroz aqui no Sonda. E o arroz é muito bom, viu? Que normalmente eu compro aqui em casa o Tio João, ou então eu compro o Camil. Só que o arroz Camil esses dias tá tão ruim, sabe? Esses meses. Aí eu cheguei a comprar prato fino, que é muito caro, né? Aí a minha mãe, que falou pra mim, minha mãe e minha irmã, falou assim, olha, o arroz Guacira tá muito bom, e eu tava precisando. Aí eu já aproveitei e peguei, né? Agora, eu não vou pôr ainda sal na carne moída, gente, porque esse molho que nós compramos, esse da Sírio, que foi um parto, né, pra achar, ele já vem temperado, ele já vem com sal. Então só vou jogar mesmo um temperinho mesmo. Esse daqui é um tempero que vem tudo. Vem alho, cebola, cheiro verde, enfim. Vem páprica também, que é bem gostoso. Ó, pronto. Carne moída já tá refogadinha. Agora eu vou vir com o nosso molho delícia da Sírio. Pena que é de pimenta. Mas a gente vai colocar um pouquinho de água. Vou colocar meio potinho de água. Pode ser que ele dê uma aliviada na pimenta. O Caio, ele não gosta de pimenta. Mas ele também não liga de estar um pouquinho ardidinho assim. Ele não liga. Igual, ele gosta muito de comer no Outback. A comida no Outback, ele é meio apimentadinho, né? Porque vai muita pimenta do reino na comida deles. E ele come de boa. No Mexicaníssimo também, ele gosta bastante, vai bastante pimenta no Mexicaníssimo. Então é de boa. Deixa eu ver aqui como que tá o sal, gente. Vai um pouquinho ainda.
E o molho você sente um pouquinho do ardor, sim. Se você não gosta de pimenta, de jeito nenhum, não compra esse daqui, tá? O de arrabiata, acho que é isso. Porque ele tem um pouquinho de pimenta. Bom, aqui eu vou deixar na temperatura média. Vou deixar ele cozinhando só um pouquinho. Lembrando que esse molho não precisa de cozimento, tá? É só aquecer. Mas como eu tô colocando na carne moída, eu quero que a carne moída pegue o gosto do molho. E agora, pessoal, vamos começar a trabalhar com o nosso nhoque. Ó, pessoal, já peguei a minha batata. E agora, para fazer o nhoque é bem simples. Estão conseguindo ver? Então, ó, aqui tá a nossa batata, que ela já esfriou no freezer. O ideal é deixar ela esfriando no potinho, assim, em cima da pia mesmo, sabe? Não colocar na geladeira, não, porque também pode ser que a geladeira deixe um pouco úmida, né? Ó, nossa batata então está aqui. Nós vamos colocar um ovo inteiro. Essa receita que eu tô fazendo é para 1 kg de batata, tá, gente? Nós vamos colocar uma colher não muito cheia, ó. Colher de maionese, um pouquinho de sal. Não precisa ser muito, porque o molho já tem sal. Aqui agora você vai mexer tudo até virar uma pasta. A maionese, ela dá, além de dar o sabor, ela também dá uma liga no nosso purê de batata, junto com a gema e o ovo. E é o que ajuda também no cozimento. Misturou? Agora nós vamos colocar 2 colheres de farinha de trigo. Eu vou colocando pra gente ver se é suficiente ou não, 2 colheres. Se a gente ver que não deu, aí a gente coloca um pouquinho mais. Eu, particularmente, eu gosto do nhoque, gente, bem molinho. Eu gosto daquele nhoque que você coloca na boca e derrete, sabe? Tem gente que faz o nhoque, ele é mais durinho. Tanto que dá pra você cortar, fazer uns desenhinhos nele. Eu já não gosto. Então eu coloco pouca farinha, porque eu gosto do nhoque molinho mesmo, quase derretendo, sabe? Ó, eu vou colocar mais 1 colher de farinha. E aí já vai ser o suficiente. A minha mão, gente, tá higienizada, tá? E tem coisas que não dá pra fazer só na colher, né, gente? Mexendo na colher. Tem que botar a mão na massa, não adianta. Deixa eu mostrar pra vocês qual que é o ponto da massa. Ó, você consegue colocar... Ele gruda ainda na mão, tá vendo, ó? Bem pouquinho. Mas você consegue colocar na mão, tá vendo, ó? Ele não se desfaz. Esse é o pontinho do nhoque. Agora, já vou começar a confeccionar os nossos nhoque. Já coloquei uma água para esquentar, uma panelinha com água com um pouquinho de sal. É importante a água estar fervendo, porque você vai colocar, depois que você cortar o nhoque, você vai colocar na água quente, ele vai descer e logo, menos de 1 minuto, ele vai subir de novo. Na hora que ele subir, já tá bom. Você já tem que tirar, já colocar numa travessa ou direto no molho, como eu vou fazer aqui. Pra gente conseguir enrolar o nosso nhoque, eu vou jogar um pouquinho de farinha na pia, ó. Porque a batata, ela tá bem molinha, né? E aí eu vou pegar um pedaço, assim. E aí vou abrir aqui na minha mesa. Tá vendo? Que bonitinho que ele fica. E agora eu vou cortar. Say, 'cause I can't. 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 'Cause I can
it.
is running out. Time 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 is running out. Prontinho. Já cortei todo o nosso nhoque. Ó, pessoal, já trouxe vocês aqui pertinho do fogão para vocês verem como que eu faço agora. Água fervendo com um pouquinho de sal. O meu molho já tá aqui na panelinha, semi-pronto. E agora eu vou pegar os nhoques e vou colocando aí na panela. Tomar cuidado, gente, para não se queimar, tá? Você pode também colocar numa espumadeira e aí você vai colocando aqui aos pouquinhos. Não tem problema. Hold me back, take my time, just enjoy the ride. I know man, passing by, life is good, best I've ever felt. Get me up, so E aí, gente, ó, vocês viram que eles já subiram alguns? Então você vai tirar ele, escorrer bastante a água. E você já pode ir colocando sobre o molho, ó, como eu tô fazendo aqui. Você pode deixar escorrendo também, colocar numa travessa. Mas é muito fácil de fazer. Eu falo que nhoque é tão fácil de fazer quanto você fazer uma lasanha, né? E é muito gostoso. I know I'll be okay, 'cause I found my way. Se você quiser fazer também para congelar o nhoque, para depois você colocar um molho e tal, eu aconselho você a cozinhar ele, faz o nhoque, né? Cozinha aqui como a gente está fazendo, deixa ele bem cozidinho. E aí você coloca num recipiente e põe para congelar. Agora, pessoal, voltei para cá novamente, porque eu vou ligar a nossa panelinha e vou deixar ele cozinhar um pouquinho, para que esse molho pegue também no nhoque, né? Para que o sabor, né? Aí você mexe devagarinho para o seu nhoque não desfazer, né? Por mais que ele esteja bem firminho. Agora aqui eu vou deixar mais uns 5 minutinhos e aí a gente já pode servir. Bom, pessoal, já tá pronto. Agora aqui só vou colocar um queijinho ralado. Vou colocar direto aqui porque o Caio gosta também. E aí eu já vou montar o prato e já vou experimentar com vocês também. Hoje eu não vou levar vocês lá na mesa, gente, porque o Caio tá trabalhando lá no quarto. Então a gente vai ter que meio que comer no improvisado. Coloquei uma saladinha também, né, para dar uma equilibrada. E aqui o nosso nhoque. Olha que nhoque bonito, gente. Olha que prato bonito. Bora experimentar então? Nosso nhoque de batata. Eu sei que vocês ficam com água na boca quando eu experimento comida assim. Vocês sempre mandam mensagem: nossa, fiquei com água na boca. Gente, o nhoque derrete na boca. Você não precisa nem mastigar. Ó. Vendo? Nossa, ainda bem que o Caio tava com vontade, porque eu esqueci que também tava com vontade. Como eu sei que vocês adoram ver o Caio experimentando comida também, e vocês sempre me cobram, eu pedi pro Caio vir aqui rapidinho, só pra experimentar e falar o que ele achou. Então eu vou acabar comendo tudo. O Caio também tá de pijama já. Vai. Cuidado, tá quente, hein? Uhum. Gostoso, né? Muito bom.
Então tá, já que depois você come. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo aqui no canal, de ter passado comigo hoje o dia todo. Não esquece, tá? De deixar o comentário, que é muito importante. Se inscreve aqui no canal e também, ó, não esquece de dar o seu like, que é muito importante pra gente, tá bom? Então é isso. A gente se vê num próximo vídeo. Tchau!